Fala galerinha, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Se você já segue a gente, beleza? Continue acompanhando e principalmente envie suas dicas e sugestões para o canal. Caso contrário, siga a gente nas redes sociais e também passe-nos a seguir neste canal do YouTube. Bom, hoje nós vamos falar de uma dúvida que muitos de vocês têm. Qual é a diferença entre investir e especular? Bom, acompanha e curte com a gente. Algumas pessoas acham que o mercado de ações é como se fosse um cassino. Vamos tentar exemplificar. Algumas pessoas compram ações de empresas como se fossem apostas, ou seja, cruzam os dedos, colocam todo o seu dinheiro naquelas ações e acham que elas vão superar a expectativa de mercado e vão de fato se valorizar. Lê do engano, algumas pessoas perderam muito dinheiro com essa estratégia. Portanto, o que essas pessoas, quando fazem ao alocar seu dinheiro sem nenhum conhecimento fundamentalista, ou seja, sem nenhum embasamento, elas estão especulando. Essas pessoas é como se estivessem no cassino, esperando obterem as cartas certas, esperando obterem as cartas vencedoras do jogo, ou seja, a probabilidade disso acontecer é muito baixa, consequentemente o risco também é muito elevado neste tipo de atividade. Ele não é um cassino, de fato é um mercado, ou seja, onde pessoas compram e vendem parte de uma empresa, a menor parte do capital social de uma empresa. Se eu estou investindo numa empresa, perceba, eu estou assumindo um risco conjunto desta empresa. Quando eu faço um investimento, eu estou entendendo, esperando por um risco adequado, mas eu estou assumindo um risco adequado em função da característica daquela empresa. Nós ouvimos o tempo todo que a maioria das pequenas empresas elas não sobrevivem 7 anos. Mas isso também não acontece com as grandes empresas? Acontece. E se você observar os dados da vida média das grandes empresas, você vai perceber que, inclusive, a vida média das grandes empresas é menor do que a sua expectativa de vida. Portanto, mesmo as grandes empresas têm riscos elevados. Portanto, quando eu compro uma ação, quando eu compro parte de uma empresa, eu estou indiretamente assumindo uma parte deste risco. Portanto, toda vez que nós falarmos de ações, você está falando de comprar parte de uma empresa, você está comprando parte, consequentemente esperando um retorno, mas para isso está assumindo um nível de risco. Tudo na nossa vida é uma relação entre risco e retorno. À medida que eu tenho maior nível de retorno, eu tenho consequentemente maior nível de risco associado. Uma diferença clara entre investimento e especulação é o nível de risco. Quando você coloca os seus recursos em um determinado ativo com um risco mínimo ou com um risco adequado, você está investindo. Quando você coloca os seus recursos em algo com um elevado nível de risco, você está especulando. No entanto, vamos pensar o seguinte, você, enquanto investidor, cada vez mais está procurando o quê? Está procurando reduzir os seus riscos. Uma estratégia extremamente importante para a redução de riscos é a diversificação. É aquilo que a sua avó sempre lhe disse. Nunca coloque todos os ovos numa cesta só, ou seja, nunca coloque toda a sua renda, todos os seus recursos, todos os seus investimentos apenas em ações. Coloque em renda fixa, coloque em fundos, uma parcela em cada tipo de aplicação. Reduzir o risco a partir da alocação em diferentes ativos, ou seja, em diferentes empresas ou em diferentes fundos ou formas de financiamento e aplicações. Em finanças, há um nome muito conhecido denominado de passeio aleatório. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar um especulador. Um especulador ele tem uma visão muito de curto prazo, ou seja, ele geralmente entra e sai do mercado num curto espaço de tempo, principalmente em operações como nós chamamos de day trade, ou seja, inclusive diárias ou de um dia para o outro. Vamos falar um pouquinho daquele conceito de finanças que é o passeio aleatório. Eu tenho um cachorro, o grande Lipe. Imagine quando saio para passear com o Lipe. Fazemos exatamente o mesmo caminho todo dia. No entanto, cada dia é uma situação inusitada. Demoramos 20 minutos para ir para um lado, 20 minutos para ir para o outro, mas chegamos no mesmo lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que diariamente as ações elas oscilam e variam, ou seja, elas seguem aquilo que nós chamamos de passeio aleatório.
Se você não entendeu pelo caso do cachorro, pegue o bêbado. O que eu quero dizer com o bêbado? O bêbado, quando sai de casa ou quando sai do bar e vai para casa, você sabe exatamente o caminho que ele vai percorrer. Agora, a forma como ele vai chegar e como ele vai andar até lá é muito aleatório e você não consegue dizer. Portanto, quando eu olho numa visão de longo prazo como investidor, eu estou olhando e sei que essa trajetória, por exemplo, das ações e que uma empresa ela vai se valorizar. Portanto, eu sei a trajetória, eu estou investindo, eu estou olhando para o longo prazo. Diferentemente do especulador, que tem uma estratégia muito mais de curto prazo, se aproveitando dessas oscilações diárias que nós temos dentro das ações, por exemplo. Portanto, diferenças substanciais entre investimento e especulação é tempo e risco. Vamos falar de um caso bastante típico que está em voga, é o Bitcoin. Bitcoin, eu me recordo muito bem a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele. Ou as criptomoedas, as moedas digitais. É algo extremamente interessante, principalmente quando nós olhamos para uma moeda digital, onde eu reduzo cada vez mais a dependência de políticas monetárias, ou mais do que políticas monetárias. Eu não tenho mais uma dependência tão forte de governos na emissão de moeda, ou seja, uma moeda independente. Este é o ponto positivo. Mas vamos olhar friamente pelo lado do Bitcoin, algo que conheci em 2012. Quando um colega me disse sobre Bitcoin, eu não conhecia. E vamos olhar, lá em 2012, olhe nesse gráfico aqui, em 2012 os preços de um Bitcoin eram de 7 dólares. Você sabe atualmente qual o valor deste Bitcoin hoje? Este Bitcoin hoje é de 7 mil dólares. Ou seja, imagine, se eu tivesse investido 1.000 dólares lá atrás, hoje eu teria 1 milhão de dólares. Peraí, mas isso não é especulação? Eu estou tendo um retorno excessivo. Associado a isso, eu tenho um risco extremamente elevado. Portanto, se você está aplicando em Bitcoin, você não está investindo, você está especulando. Essa é a grande diferença. Eu sou contrário a Bitcoin? Não, é uma questão. Eu não invisto onde eu não conheço e eu não faço especulação, faço investimento. Essa é uma diferença muito sutil, mas é importante que a gente entenda esse conceito dentro de finanças. Bem, você está me desestimulando a colocar recursos em Bitcoin? Não. A única coisa que eu não quero é não coloque o dinheiro das crianças, não coloque o dinheiro do leite dos meninos em Bitcoin. Se você está interessado neste tipo de ativo, coloque 5%. O resto você precisa seguir o conceito que nós falamos aqui hoje, de diversificação. Se fosse olhar para Bitcoin, mais uma vez, ele pode ser uma estratégia de alto retorno, mas para isso eu tenho associado, consequentemente, um elevado nível de risco. É como se você estivesse jogando blackjack no cassino. Investimento nada mais é do que conhecer, estudar a fundo aquilo que você está alocando seus recursos, exigindo um retorno adequado e, mais do que um retorno adequado, um menor nível de risco possível. Esse é o conceito de investimento. Eu espero que este canal também consiga trazer um pouco de educação financeira e que ele traga principalmente informações para que você se torne um grande investidor. Bom, acompanhe a gente e siga o canal Economicamente no YouTube. Envie suas dicas e sugestões pelo canal. Um abraço e a gente se vê. Valeu!